Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos resolver agora uma questão Enem de 2015 sobre a artista Marina Abramovic. Espero que estejam todos bem, estou com muita saudade. Essa foto, essa imagem, não aparece na prova de 2015 do Enem, tá? Isso poderia acontecer, tá? Tradicionalmente, o Enem coloca uma imagem, um gráfico ou um texto base. Às vezes, eles até misturam imagem e texto base. Coloquei essa imagem, então, só para a gente ter uma ideia de quem é a artista, como é a Marina Abramovic na contemporaneidade. Essa foto é de 2010, quando ela fez a exposição no MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, a artista está presente, tá? A Marina Abramovic, ela é considerada a avó da performance. Performance, galera, é um conceito de arte bem difícil de catalogar, bem difícil de colocar numa caixinha, porque ela pode tudo. Na performance, o artista tem a liberdade de criar o que ele quiser, a partir da ideia de que na performance o corpo do artista está envolvido, tá? De que o corpo do artista é o tema, né? É o assunto da obra de arte, que o corpo do artista é o próprio suporte da obra de arte. A performance, ela tem um diálogo bem interessante entre teatro, música, dança e artes visuais. A Marina Abramovic, quando você assiste uma entrevista dela, ou alguns dos documentários que ela já fez, a Marina Abramovic disse que não é atriz, embora eu particularmente acredite ou ache que ela tem uma pegada dramática bem peculiar no trabalho dela, tá? Ela diz que é uma artista visual, ela se formou em Benigrado, nos idos dos anos 60, iníciozinho lá dos 70 ela já estava formando, e ela vai fazer performance nos anos 70 com seu companheiro à época, que era o Ulay. Então, performance cabe tudo, tá? Cabe ultrapassar os próprios limites corporais, cabe ficar horas e horas sentada como ela fica nessa performance aqui, cabe um universo imensurável de possibilidades, tá? Nessa performance, a ação da artista era ficar sentada nessa cadeira durante mais ou menos umas 10 horas do dia, e as pessoas, como ela é uma artista de renome, as pessoas faziam uma fila imensa lá no MoMA, e as pessoas se sentavam à frente dela e ela apenas olhava para esse espectador. Eu tenho um professor da UNB, na época do mestrado, que disse que participou dessa performance e que ele ficou impressionado com o poder e com a potencialidade do olhar da Marina Abramovic. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um exercício, façam. Fiquem olhando no olho de outra pessoa sem se desconcentrar. Uns 2 minutinhos, você vai ver o poder que tem um olhar. Então, essa artista que tem uma força imensa, que é considerada essa precursora da performance na contemporaneidade, no período moderno, né? Não, já no período da contemporaneidade mesmo. A partir dos anos 60, galera, já é arte contemporânea, tá? Do século XX. Então, considerada precursora da performance aqui no mundo, ela vai ser um ícone dessa arte. Tudo bem? A galera apenas se sentava à frente dela e trocavam-se olhares, tá? É bom lembrar que a performance não ocupava esse espaço do museu. A performance, por exemplo, do Elliot Sica, chamado Parangolés, que é uma mistura de objeto e de performance, são umas capas bem coloridas que as pessoas vestem e começavam a dançar. Lá em 1965, ele vai para frente do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAM, com a bateria da Escola de Samba da Mangueira e algumas pessoas vestindo esses parangolés. O museu não deixa o Elliot Sica entrar com essa performance, com esses objetos que as pessoas vestiam, com essa indumentária diferente que as pessoas vestiam. E é curioso que o Elliot Sica hoje é um artista brasileiro reconhecido mundialmente, é um artista brasileiro que inclusive tem obras no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e esse tipo de performance e objeto que o Elliot Sica fazia, hoje está dentro dos museus, tá? Então, em 2010, quando o MoMA faz uma retrospectiva, faz uma
uma apresentação geral de toda a obra, de todo o legado da Marina Abramovic, ele está abrindo um espaço para a performance adentrar, que alguns anos atrás talvez não fosse possível da gente pensar. Por que isso aconteceu então? Porque a performance hoje ocupa um outro espaço, porque a performance hoje é legitimada. Uma coisa interessante é que a performance sempre vai precisar do corpo do artista, tá? O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela... Galera, presta atenção, esse enunciado não tem interrogação, não tem 2 pontos, mas tem que ser completado. E aí, pessoal, ele vai ser completado por 4 distratores e por um descritor. Distrator, bem grosso modo, ele vai servir para te distrair. Descritor vai servir para te apontar aquilo que é o mais redondinho para o enunciado, aquilo que é perfeito para ser gabarito do enunciado. Então, bora para a primeira opção. Inovação de uma proposta de arte relacional, que adentra um museu. Cara, é uma proposta de arte relacional. A Marina Abramovic está dialogando ali com os olhos, sem palavra, com a plateia. Isso é outra coisa importante dessa performance. Ela não conversava com o público. Ela apenas olhava profundamente para o olhar de quem estava ali na frente. Então, tem uma relação de interação entre artista e espectador. Tem uma relação de olho no olho. Mas tem uma palavrinha aqui que talvez deixe esse distrator, assim, ele não pode ser descritor, por conta de uma palavrinha. Quem consegue imaginar? Muito bem, quem falou? Inovação. Então, quando a gente pensa na palavra inovação, a gente sabe que inovação não é a questão dessa arte relacional. A performance surge nos anos 60, 70, né? Ganha uma força muito grande nos anos 70, do século 20, e ela vai estar bem consolidada em 2010, tá bom? Letra B. Abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público. Galera, uma das coisas mais bacanas do trabalho da Marina Abramovic é que ela não tem uma preocupação didática ou educacional com o seu trabalho. Com exceção dessa reta final da vida dela, né, Marina Abramovic está com mais de 70 anos, que ela funda o Instituto Marina Abramovic, e aí sim ela começa a ter uma preocupação mais educacional e didática sobre toda a produção artística dela ao longo da vida. Esse tipo de trabalho não tem esse caráter educacional, tá? É um trabalho cujo objetivo dele, a função artística dele é a arte, é produzir material sensível para o espectador e para o artista, tá bom? Então, esse distrator está bem errado, não pode ser de forma alguma gabarito. Redistribuição do espaço do museu, que integra diversas linguagens artísticas. O museu, como um lugar propositor dessa interação de linguagens artísticas, está ok. Mas por que redistribuição? O que essa palavra tem a ver com essa interação das diversas linguagens artísticas? Você fica ali com essa palavra e com esse distrator em stand-by. Pode ser, mas pode não ser, tá meio esquisito. Próximo item, ou melhor, subitem. Negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. Pessoal, aqui faz sentido. É uma negociação entre os olhares. É uma troca de olhar, é um toma lá da cá. Eu te olho, você me olha. Quanto mais intensidade eu olho para você, maior intensidade você olha para mim. Então, é uma negociação. Se o espectador fica tímido, fica envergonhado com essa situação, ele vai baixar os olhos e a Marina vai continuar olhando. Então, tem ali um jogo entre os dois. Esta pode ser gabarito, tá bom? Transformação entre
artista e público, o que rompe com a elitização desta forma de arte. Galera, a performance não garante, a performance não garante que a arte rompa com a elitização, tá bom? Eu posso ter, de fato, uma performance extremamente voltada para um público elitista, como eu posso ter uma performance na praça pública, lá, por exemplo, a Praça 7 de Setembro em Belo Horizonte, onde a artista tinha uma plaquinha, conte-me sua história, e a pessoa sentava à frente dela e ela ia ouvindo as histórias das pessoas e no final elas trocavam um abraço. Não era na época da pandemia, tá bom, pessoal? Então, é uma arte feita para o povo, era uma arte numa praça pública em BH, em Belo Horizonte. Então, essa interação entre artista e público não necessariamente vai romper com a arte elitista. Até porque, por exemplo, Marina Abramovic é uma artista muito famosa, muito popular, né? Mas ela não é popular como é Michael Jackson, ou como é Romero Brito, ou como é a Beyoncé, por exemplo, né? Ela faz um clipe com um rapper, que agora fugiu o nome, em que ela só faz o clipe com ele porque ela queria chegar nessa população e nessa camada mais jovem do mundo, né? Então, quando ela interage com esse rapper, ela está tentando se aproximar de uma camada mais popular da arte, tá certo? Então, quando o MoMA cobra $10 de entrada no museu, para entrar no museu, eu posso inferir que tem uma certa elitização ali, tá? Até para que eu consiga viajar para os Estados Unidos, é mais um fator de elitização para assistir essa performance ao vivo e a cores. Espero ter ajudado vocês, estou com muita saudade. Aqui é o nosso gabarito, espero que tenha ficado claro. E beijo no coração.